Às vezes, um grande plano em teoria pode virar um desastre na prática. Outras vezes, o plano em si é o próprio desastre para começar. As histórias que você está prestes a testemunhar são totalmente inacreditáveis em vários sentidos, mas todos compartilham uma coisa em comum: nenhum desses planos saiu conforme o esperado. A Grande Guerra das Emas. Em 1932, os fazendeiros da Austrália Ocidental foram atingidos por um grande problema: 20 mil emas, aqueles pássaros grandes e incapazes de voar. Eles haviam se mudado para o interior e estavam devastando as colheitas com seus apetites vorazes. Com a Grande Depressão em pleno andamento, a única colheita destruída poderia significar a ruína para os agricultores. Então, eles transmitiram a preocupação para o governo. Em resposta, o governo australiano colocou um grupo de soldados experientes no caso, armados com metralhadoras e 10 mil cartuchos de munição. Esperando uma luta fácil contra os pássaros, eles localizaram um grande grupo e abriram fogo. Porém, as emas provaram ser mais astutas do que o esperado, se espalhando em pequenos grupos e esquivando-se do tiroteio. Apenas algumas foram mortas e a maioria fugiu. Uma série de encontros semelhantes se seguiram, cada um mais humilhante do que o outro, e dezenas de milhares de cartuchos de munição foram desperdiçados. No fim das contas, os militares desistiram, entregando a tarefa aos caçadores de recompensas. Apesar de seu equipamento sofisticado, o plano arrogante dos militares entrou para a história como um caso de inteligência superestimada. Loucura olímpica. Os Jogos Olímpicos de Verão de 1904 foram realizados em St. Louis, no Missouri, e esperava-se que fosse um evento espetacular, apresentando os melhores atletas do mundo. Na maior parte foi um sucesso, mas a maratona masculina foi um dos desastres mais humilhantes da história do esporte. Para começar, a corrida foi disputada principalmente em estradas não pavimentadas e empoeiradas, o bastante para sufocar vários corredores de maneira quase fatal. Os termômetros mediam 33 graus Celsius, mas graças à alta umidade, a sensação era de 54. Os corredores iam abandonando a corrida de pouco a pouco, com alguns até mesmo pegando carona até a linha de chegada do estádio. Outros pararam e deitaram por um tempo ao longo do caminho, incapazes de suportar o calor. Um carteiro cubano entrou na corrida no último minuto, atrasado depois de perder todo o seu dinheiro em Nova Orleans no caminho. Com fome, ele parou no meio do caminho para comer algumas maçãs em um pomar que, por estarem podres, fez ele ter dores de estômago e se deitou para tirar uma soneca. Mesmo assim, ele terminou em quarto lugar. Os membros das tribos africanas, Len Tauniani e John Machiani, também encontraram problemas quando foram perseguidos por cães agressivos a menos de 2 km do final. Um corredor a 11 km da chegada recebeu uma mistura de clara de ovo e estricnina de seus treinadores como incentivo. A estricnina, caso você não saiba, é um componente de veneno de rato, que supostamente funciona como estimulante em pequenas doses. Impulsionado por essa mistura alarmante e um gole de conhaque, ele venceu a corrida, embora sofrendo alucinações e exaustão total. Para os primeiros Jogos Olímpicos dos americanos em casa, a história da maratona roubou a cena de forma inesperada e indesejada. Disfarce impecável. Em 2015, um homem provou que planos totalmente falhos não são só coisa do passado. Depois de uma série de assaltos a banco bem-sucedidos em torno de Pittsburgh, a batata estava assando para um ladrão de barba vermelha. Ele sabia que precisava de um disfarce se quisesse continuar sua onda de crimes. Mas, em vez de uma máscara facial, óculos ou qualquer coisa assim, ele optou por uma barba postiça, para ficar no lugar de sua barba verdadeira. E qual cor ele escolheu? Vermelho, assim como sua barba de verdade. Nem preciso dizer que a polícia logo prendeu ele por 6 roubos. Só não sei se ele ainda está com a barba falsa. Aniquilação autoassegurada. Quando se trata de ameaça de guerra nuclear, geralmente são os arsenais de nações estrangeiras que deixam as pessoas preocupadas. Mas em 1961, o governo dos Estados Unidos lançou não só uma, mas 2 bombas nucleares em seu próprio solo na Carolina do Norte. Quando um bombardeiro B-52 carregado com 2 armas nucleares começou a vazar grandes quantidades de combustível, ele foi forçado a se preparar para um pouso de emergência. Mas um desequilíbrio de peso fez com que o avião começasse a se partir no ar durante a descida. Os homens a bordo foram forçados a abandonar a nave, e 3 morreram em complicações relacionadas ao acidente. As armas nucleares, cada uma com um poder destrutivo 250 vezes maior do que a lançada em Hiroshima, se soltaram e caíram no solo. Felizmente, uma das bombas se desintegrou no ar, sem detonar. A outra ficou presa em uma árvore e foi impedida de explodir por um único interruptor de segurança de medida final. Se a troca tivesse falhado, como se sabia que aconteciam com interruptores desse tipo, isso teria mudado o curso da história como conhecemos. Nos holofotes.
Quando a superstar Barbra Streisand tentou barrar a disseminação de uma imagem de sua casa de Malibu em 2003, ela não tinha ideia de como esse seria um plano que ficou longe de sair conforme o esperado. A imagem foi tirada como parte de um estudo sobre a erosão costeira e só foi acessada 6 vezes antes dela processar o fotógrafo por incríveis $50 milhões. Mas depois que meios de comunicação de todo o mundo perceberam os esforços dela para manter as rotas de acesso à sua casa em segredo, a visualização da foto aumentou exponencialmente. Em um único mês, a foto foi vista 420 mil vezes. Além disso, Streisand perdeu o processo e teve que pagar o advogado do fotógrafo. Graças a esse fracasso total, as tentativas de empresas e pessoas em tentar barrar o acesso a uma determinada coisa de maneira fracassada teria agora seu próprio nome: Efeito Streisand. Desastre dos sapatos. Na década de 1930, a Austrália estava enfrentando um problema. Os agricultores estavam perdendo grandes quantias de dinheiro com as colheitas de cana-de-açúcar, pois elas eram devoradas pelos besouros da cana. Assim, os australianos enviaram cerca de 100 sapos que costumavam se deliciar com esses insetos que representavam uma praga. Infelizmente, esses sapos se recusaram a permanecer nos canaviais que foram colocados. Eles se espalharam por toda a Austrália Ocidental, tornando-se um problema maior do que aquele que foram trazidos para resolver. Hoje, a população de sapos da Austrália chega a 1,5 bilhão, e eles devastam os ecossistemas australianos, se banqueteando com insetos e também envenenando predadores essenciais que tentam comê-los. Sua adaptabilidade e alta taxa de reprodução colocam em risco espécies nativas inteiras, e isso só vai piorar se a Austrália não descobrir uma solução. Só espero que eles não inventem de introduzir sapos ainda maiores. Olhe para o outro lado. Quando falamos de roubos, a intimidação é o grande fator que entra em jogo. Mas esse ladrão, pego nas câmeras de segurança em janeiro de 2020 no Brasil, não parece ser muito bom nisso. Ele aborda funcionários e clientes, anunciando sua presença e intenção de roubá-los. Mas em vez de concordar com suas demandas, todos simplesmente o ignoram. Novamente, ele tenta intimidá-los e também ameaçar, mas sem sucesso. No fim, ele desiste e sai correndo com o rabo entre as pernas. Como um aspirante a influenciador no Instagram, esse aspirante a ladrão parece não ter conseguido chamar muita atenção. César e os piratas. O bad boy favorito da história, o imperador romano Júlio César, era um homem bastante corajoso, para dizer o mínimo. Se você não acredita em mim, escuta só sobre essa vez em que César foi sequestrado por piratas. Quando os piratas declararam o seu preço de resgate pela volta de César, ele riu da cara deles pelo preço baixo, observando que eles claramente não deveriam saber quem ele era. Enquanto esperava que seu resgate fosse pago, César não demonstrou medo e manteve seu jeito charmoso de sempre com os piratas. Bom, exceto quando ele os lembrava que uma vez que fosse libertado, voltaria para entregá-los a um mundo de dor. E uma vez liberado, ele cumpriu sua palavra. Esperando que as afirmações de César não seriam para valer, os piratas permaneceram na ilha, em que o haviam mantido prisioneiro, e logo chegou a frota de navios romanos. Os homens de César capturaram os piratas, levaram eles para a cidade de Pergamon e crucificaram todos eles. Lição para os piratas: não mexam com imperadores. Prova absoluta. Ser crucificado nem sempre é algo literal. Às vezes, as pessoas são crucificadas por outro constrangimento, como esse cara, que parece determinado a convencer os seguranças de que está sóbrio o bastante para entrar em uma boate. Depois de discutir por sua sobriedade por alguns minutos, os seguranças decidem testá-lo com um bafômetro improvisado. Apenas este bafômetro não testa os níveis de álcool do sangue, mas também testa se o usuário está sóbrio o bastante para perceber o que realmente é: um rádio. Como o segurança observa, o teste funcionou muito bem. E você, o que achou? Esse cara teve o que mereceu? Prisões e crimes no dia do casório. Para a maioria das pessoas, é esperado que o casamento seja um dos dias mais mágicos de suas vidas, mas graças às tendências criminosas de certas pessoas, isso nem sempre sai como planejado. Veja essa mulher, que se recusou a tirar o vestido de noiva e o véu depois que os policiais a levaram para a delegacia durante a cerimônia. Ela estava fugindo por roubo de identidade, e seu casamento foi a primeira vez que os policiais souberam de seu retorno à cidade. Outra mulher estava dirigindo embriagada depois de causar um acidente de 3 carros a caminho do seu próprio casamento. E devo acrescentar que era de manhã cedo. Seja por acusações de roubo, fraude, direção imprudente ou de outra forma, imagens como essas surgem online com mais frequência do que você imagina. É isso, pode tirar o máximo de proveito desse vestido de noiva, já que se você for criminosa, provavelmente não vai poder usar ele por um bom tempo. A águia pousou. Depois de que a águia marinha de cauda branca foi caçada até a extinção na Grã-Bretanha,
Os conservacionistas lutaram por sua reintrodução para reequilibrar o ecossistema em que existia. Na década de 70, essa esperança se tornou realidade, e as águias foram vistas mais uma vez nos céus escoceses. Mas logo o espanto se transformou em terror, quando as águias começaram a roubar cordeiros de fazendeiros e até mesmo atacar um clérigo. O problema só cresceu nas últimas décadas, e os esforços para combatê-los, incluindo balões de hélio voando no ar acima dos campos para assustar as águias, não tiveram sucesso. Talvez eles devessem tentar pintar fotos de rifles de caça e caçadores assustadores nesses balões? Não custa tentar. O mestre do Photoshop. Se alguém já foi um mestre inesperado do Photoshop digital, esse alguém é um cara chamado James Friedman. Por anos, ele tem criado cuidadosamente algumas montagens para atender às solicitações das pessoas online. Só que James gosta de ser um pouco interpretativo em seu trabalho. Como quando esse jovem pediu a James para fazê-lo parecer mais velho e menos parecido com uma criança. Ele entregou, embora eu ache que o garoto tinha outra ideia sobre o que receberia dele. Outra garota pediu um aumento no estilo Kim Kardashian, cortesia das habilidades de Friedman. Ele certamente deu a ela um traseiro maior, embora a forma de seu corpo agora seja classificada como círculo completo. Essa garota queria que todas as pessoas fossem removidas do pano de fundo dessa foto de Liberty Island, e James foi muito meticuloso a seguir as instruções. Outra garota queria que o rosto do namorado fosse um pouco menor. Seu desejo foi uma ordem para James. Esse cara sim que sabe interpretar as informações. Em um esforço estelar, essa garota teve seu desejo de ser photoshopada para o espaço. James foi gentil bastante para reequilibrar a diferença de altura entre este grupo de amigos. Se você gosta de coisas inesperadas e engraçadas, dá uma olhada no James no Twitter, em FJames013. E aí, qual dos seus melhores planos já deu errado? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!